Olá pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa live daqui a pouquinho, só aguardando as pessoas entrarem, né? Inclusive os nossos convidados. Olá, Ótica Novo Olhar. Não sei se vocês estão ouvindo aí um barulho de cachorro, mas só para vocês entenderem, tentei botar aqui o fone para não atrapalhar. Mas eu tenho 7 cachorros, infelizmente vai ter que ficar nesse fundinho aí, tá? Então já vou chamar a Ritinha que tá aqui. Olá, Ritinha. A Rita é uma nutricionista incrível e ela vai aqui comandar Oi! aqui pra gente essa noite. Olá, Olá, pessoal, tudo bem com vocês? boa noite. Vamos convidar todo mundo, né? Boa noite, Arlizinha. Bora mandar aviãozinho para todo mundo. Ai, que bom, Arli, que os pets não estão atrapalhando. Eles estão lá fora, mas para mim tá um barulhão. E só um minutinho, eu vou pegar meu óculos, que eu não enxergo nada. Só um minuto, já volto. Tá. E aí a gente está aguardando aqui a Martinha. Vou até chamar ela aqui de uma vez. A Marta é a nossa médica incrível, hematologista, que ajuda a gente aqui com as questões médicas, né? Que a gente acaba tratando, né? Quando a gente fala de alguma enfermidade. E hoje a gente vai falar de fibromialgia, né? Justamente o que estava no convite que vocês receberam, que é se é possível, né, ter bem-estar com a fibromialgia. Então a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Olá, Martinha! Boa noite, boa Buenas noite. noches! Desculpa, gente, o trânsito tá uma coisa deliciosa. Volta às aulas, né? Quase não Né? vai. Não dava para a gente Isso, entrar na live, não. Perigoso, hein? isso. A Rita foi buscar o óculos que ela disse que não está enxergando nada. Mas a gente tem convidado, então, para vocês entenderem, a Regiane, ela vai ser chamada daqui a pouco. Vamos primeiro dar uma explanada aqui, né, Martinha? Para depois a gente chamar a Regiane para ela dar o depoimento dela também, né? Ela falar sobre a experiência dela, né? Boa noite, Valtércia. Seja bem-vinda. Martinha passando batom. Lógico, você empodera a mulher. Gostei. Boa noite, Barbosa, Amaro e Silva. Oi. Oi, Renata. Quem é Luiz Pontes? Ah, é a Lu. Seja bem-vinda, Lu. Então, vamos lá, Ritinha. Renata, Explica fala aí. dos números aí rapidinho. Quantas pessoas têm Ih, caramba, é muito, fibromialgia? né? Você viu? Eu pesquisei no Google, dei um Google, mas eu acho que Martinha tem essa informação aí pra gente. É de 2 a 3%, né, da população brasileira tem fibromialgia. Isso que foi diagnosticado, né? Tem muita gente que às vezes tem e não sabe, né? Então, acho que é sobre isso que a gente vai falar aqui, né? Pois é. De novo, Renatinha. Falamos sobre endometriose, agora eu falei isso num grupo de amigas. Eu botei para elas e falei assim, gente, foi eu de novo convidada. Agora sobre fibromialgia. É bom a gente ter história para contar, né? É bom porque já passou, então a gente... é bom a gente saber, né? A Marta, gente ter quer essa falar história um para pouco contar. sobre a fibromialgia e depois a gente começa perguntando a Renata como foi?
boa noite, gente. Muito obrigada por estar aqui reunidos. Verdadeiramente um prazer enorme para a gente ter vocês aqui com mais um tema relevante, que também é extremamente doloroso. Quando a gente fala de dor, a dor todo mundo entende como um quadro agudo. Ou seja, dói agora, toma um remédio e ele passa. É o que a gente chama de dor aguda, que tem resolução rápida de dias. Mas quando essa dor não é bem diagnosticada e não é bem tratada, ou subclinicamente, né, o tratamento não é feito de maneira adequada, ela se transforma numa dor crônica. Que crônica é que dura meses, anos ou a vida toda. Entenda isso. Uma dor que dura meses, anos ou a vida toda. Isso é demais, isso é relevante demais. E isso leva um impacto verdadeiramente na vida da pessoa de maneira assim dramática. Na fibromialgia, é uma doença que não existe um exame definido para fazer o diagnóstico. Vejam bem, hipertensão, você afere a pressão, faz um mapa, faz um Holter, você quantifica os picos da pressão que subiu, que ficou alta, em que horário. Na glicose, na diabetes, você mede de manhã, mede na hemoglobina glicada e pronto, fechou o diagnóstico. É maravilhoso saber da doença. A fibromialgia, por ser uma doença autoimune, que tem um conteúdo emocional muito grande, não tem um exame diagnóstico padrão, o ouro, que a gente chama na medicina padrão ouro. Ou seja, que é um exame que te dá uma certeza do diagnóstico. Isso faz com que seja difícil de fazer o diagnóstico. Na endometriose, como nós falamos na live passada, se demora muito para fazer o diagnóstico, porém, existe um exame. Então, já sabemos dos sintomas, vamos fazer o diagnóstico. Na fibromialgia, a mulher começa a reclamar porque as dores são inespecíficas, migratórias, contínuas, cíclicas. Então, ela começa aqui no ombro, depois vai para outro ombro, depois vai para... Então, a pessoa vai na emergência e fala, hoje está doendo o cotovelo. Na outra semana está doendo o joelho. Aí não segue um padrão. Que a gente chama na medicina que existem doenças que seguem padrões. Mas como eu falo, aqui não tem receita de bolo. Na medicina, você precisa de uma análise personalizada, individualizada. Então, na fibromialgia, é isso, uma doença autoimune na qual o próprio organismo produz anticorpos contra nossas articulações, contra nossas fibras musculares, contra a musculatura, e por isso fica as dores sendo diversas e crônicas. E quando a gente fala que tem um componente emocional muito grande, tem de ansiedade extrema, que aí flutua e oscila junto com depressão, ansiedade e aquela angústia. Porque a pessoa com dor não sabe se comunicar, a pessoa não consegue falar mais nada, como já falamos na outra live. E isso faz com que também pare de trabalhar, com que a pessoa sempre seja rotulada. Aí ela sempre está se queixando de dor. Não é possível que ela tenha dor a vida toda. Ela não vai numa festa, ou está na festa e tem que ir embora porque está com dor. Porque a gente não dá o valor à dor. Lembre que já falamos, a dor, ela é subjetiva. Quem sente que sabe. Porque a dor está aqui. A dor na fibromialgia é na alma e no corpo todo. É uma doença que dói da cabeça aos pés. Inclui todos os músculos, as articulações. Por isso que é difícil fazer o diagnóstico. E como ter um componente emocional muito forte, ele entra naquelas oscilações de montanha-russa. Ora a mulher está bem, está feliz, então consegue lidar com a dor melhor. Mas se a mulher está triste, perdeu o emprego, perdeu o marido, se separou, é claro que o sentimento está na flor da pele. Então, a dor vem com tudo, né? Então, por isso a importância de, vamos falar de novo, que é a missão das nossas lives. Não é possível conviver com essa dor. Não é possível tolerar qualquer dor. Faça algo, se mexe, vai no médico, vai no clínico, no reumatologista, vai no seu especialista, mas pelo amor de Deus, não curta a dor. Não curta a dor, não porque acha que vai passar, porque isso é crônico, então eu tenho que me acostumar. Não. Tem tratamento, sim.
Tem terapia para isso, tem terapias alternativas como acupuntura, como fisioterapia, atividade física regular, que é importantíssima na fibromialgia, e depois a gente vai falar mais na frente, mas, por favor, não tem cura, tá? Já vou falar, porque vocês me conhecem, eu sou o tipo de médico que falo tudo a verdade para o paciente, vírgula, porém, temos estratégias terapêuticas adequadas para poder tratar com dignidade a pessoa com fibromialgia. E vamos fazer isso de maneira precoce, porque assim como a doença, ela pode evoluir e atrapalhar muito a vida de uma pessoa. Então, tem que ser diagnosticada a tempo, tem que se suplementar e se nutrir de maneira adequada, porque aqui temos casos que vamos mostrar para vocês, que uma pessoa ficou na depressão profunda, ao ponto de querer atentar contra a sua vida. Porque ela falava, não é possível, a minha vida não tem sentido com esta dor. E é esse impacto e essa relevância dessa doença que, com respeito, estamos tratando hoje, para que todos vocês se sensibilizem, chamem agora suas amigas, seus amigos, todas as pessoas que sofrem com a doença e falem, você precisa estar aqui. Porque são as histórias das pessoas que inspiram para que você consiga se ver nessa história, se espelhar nessa história e falar, puxa, olha, se assim era ela, se assim foi com ela, pode ser comigo, então eu vou resolver. Então é aqui que nós vamos chamar agora, né, Ritinha? Você que vai fazer a apresentação da 2 casos que temos aqui de fibromialgia e como a Regiane precisa pedir para... Não, eu posso convidar ela. Tá. Mas eu conto primeiro a mim ou eu chamo já a Regiane? Pode chamar, se você quiser. Tá. Aí ela já fica participando. E Marta, você falou com relação a doer na alma, né? Essa questão do emocional, tá envolvido. A dor, por si só, já mexe com o nosso emocional. E essa já é uma doença que mexe com o emocional. Então, potencializa a questão emocional, né? Então, tem muitas pessoas que, às vezes, têm a doença e nem sabe que tem, né? Porque, como você falou, a dor uma vez é no ombro, da outra vez é no outro ombro, da outra vez é no cotovelo. As pessoas vão convivendo com a dor e, como ela não é específica num lugar, ela acha que é uma dor mesmo, porque fez um esforço, até que vai acometendo todo o corpo, e tem pessoas que ficam na cama, literalmente. Elas não conseguem fazer nada, Renata. Vai falar. A gente tem a Juliane também, a Juliane Velasco, ela tem até um Instagram, um vídeo no YouTube falando sobre a fibromialgia, que ela estava na cama, literalmente, não tinha ânimo para nada, mas ela está na Espanha agora e o fuso horário lá é meia-noite, então ela teria que se programar para estar com a gente, para até não atrapalhar, né, as pessoas em casa fazendo a live, mas ela literalmente estava numa cama, assim como a Renata, a Regiane. Então, às vezes a pessoa vai deixando passar, porque não consegue nem saber o que é, né? Sabe que está com a dor, mas não consegue explicar, não consegue... E às vezes, por não saber explicar, fica difícil até do médico, né, diagnosticar e ajudar, e aí a gente vai convivendo com a dor e vai afetando várias áreas da vida, até que tem gente que paralisa totalmente, né? Então e o pior disso tudo é justamente a gente em 1 milhão de especialistas, né, antes disso, que você vai em ortopedista, você vai em um monte de lugares para procurar sobre aquela dor, né? E aí você acha que você tem problema de coluna, porque tem uma dor aqui que nada passa. Você acha que... no início, realmente, eu fui diagnosticada com uma bursite e uma tendinite. E eu achava que é porque eu estava trabalhando muito. Foi até a partir daí que foi até estranho, porque eu fiz o tratamento disso, que realmente deu, né, isso numa ressonância. Só que depois melhorou, acabou. E aí começou a doer. Doía no tornozelo, doía no joelho. Daqui a pouco doía em outro lugar. Foi aí que eu comecei a achar estranho
que, tipo, sim, tudo bem, eu tava com uma bursite e uma tendinite, mas e essas dores todas que estão andando, né, pelo corpo? Do corpo, né? Exatamente. E hoje Parece eu tô um rindo. bichinho, né, que vai mexendo. Mas é uma dor insuportável, é uma dor de paralisar mesmo. Pensa numa dor de dente, só que pelo corpo. Então, assim, tem pessoas que não conseguem que alguém toque na pele dela, entendeu? Então, assim, infelizmente, a gente, né, acabou não tendo muito tempo. Eu até convidei algumas pessoas, mas eu conheço pessoas que têm esse problema e que não pode encostar a mão, assim, na pele, porque o corpo inteiro dói. Então, assim, eu fui procurar, porque eu já tenho já tinha, né, esse histórico de endometriose, e eu achava que tudo que acontecia era por conta da endometriose. Mas, quando eu fui encontrar, eu fui no ortopedista e fui falar com ele que, olha, sim, a bursite e tal aqui melhorou, mas tá doendo aqui e aqui. Ele me mandou fazer um exame sem me falar nada, um exame de sangue. E que nesse exame de sangue tinha algum tipo de taxa que me mandava para um reumatologista. Isso. E aí, esse reumatologista que fez mais vários exames, porque aí, gente, passa, né, por várias doenças autoimunes, né? Que tem vários nomes, e aí não sou eu que vou conseguir falar sobre isso, mas tem várias doenças autoimunes. Então, eu poderia ter, pelo que estava lá, e taxas e tudo, e a gente foi realmente futucando, eu poderia ter até lúpus. E aí, depois se viu que não era nada disso e tal. Por quê? Porque aí realmente descartou todo o restante. E tem uns pontos no corpo que ele vai apertando, são os pontos certinhos, e que é onde a gente mais sente. Então, a partir daí, que tira um diagnóstico, tipo, falado, né, através do que ele viu ali no consultório, e a história que você contou, porque, sim, você tem que ter um histórico para chegar até nisso tudo aí. E o meu histórico era da endometriose. Então, eu tinha né, vamos dizer assim, uma síndrome da dor crônica, por conta da dor que eu tinha da endometriose, que era dor do parto todos os dias, durante 9 anos. Então, realmente era algo diferente. E ele não conseguiu encontrar em mim esse histórico depressivo, de ter acontecido algo pontual, né? Então, meu problema era condição médica, doença, né? E com isso era muita dor, e o cérebro entendia a dor já de outra forma e jogou para o corpo. Foi assim que eu fui diagnosticada. Então, quando eu me vi nessa situação, que foi, aí a gente, né, depois a gente vai entrar nesse assunto, eu fiquei toda dura. Por quê? Como eu não tinha tratamento na época, o meu tratamento era fazer exercício físico, né? Porque o tratamento melhor era fazer exercício físico. Eu já tinha a endometriose, que me parava por tudo. Então, eu não conseguia levantar da cama. Eu não conseguia mesmo levantar da cama. Eu pensava assim, como que eu vou fazer exercício físico para liberar dopamina, como é que é? Endorfina, todas as inas aí, né, que ajuda nessa questão da gente ter um bem-estar, se eu não conseguia nem levantar. Então, sim, eu cheguei nesse estado de ficar toda dura, porque você vai ficando toda dura e quando você vê, você não consegue mais nem pegar numa caneta. Tá? Então, foi nesse nível. Milhões de perguntas aqui. Sim, então tem a Regiane que vai contar um pouquinho nesse início, né, Regiane? Como é que você descobriu também? Deixa eu só perguntar um negócio rapidinho, Renata. Você descobriu a fibromialgia em que período da endometriose? Quanto tempo você já estava com endometriose? Não, já foi, tipo, no último ano. Foi um tempão de dor crônica que jogou que isso pra mim. Você não sabia o que era. Eu não sabia o que era, porque pra mim tudo era parte da endometriose. Porque como eu tinha um corpo inflamado, então doía o corpo inteiro de qualquer forma, entendeu? Só que aí esses pontos, só descobri o que era isso, porque esses pontos doem igual dor de dente, gente. Pensa naquela dor de dente. E você acha que tem quanto tempo? Que você ficou quanto tempo com essa dor aí, sem diagnóstico? Você lembra mais ou menos? Fibromialgia? A endometriose foram 9 anos.
Não. E da fibromialgia? Não, da fibromialgia foi rápido, porque, gente, eu já estava escolada, né? Eu ia em tudo quanto é médico. Eu já estava escolada. Você acha que foi um ano assim para descobrir ou menos? Não, para descobrir foram uns 2 meses, 3 só. Só que aí, quando eu cheguei nesse estado, é que eu tinha que me levantar de alguma forma. Aí a gente entra na minha história lá da endometriose. Então é melhor a gente seguir para poder a gente não entrar no outro assunto. E eu queria saber da Rejane também, que teve um quadro bem avançado da fibromialgia. Como que foi o diagnóstico? Quanto tempo você ficou sentindo dores sem diagnóstico? E como que você lidava com essa dor? Como que foi para você descobrir e conviver com a dor até começar um tratamento? Olá, meninas, boa noite. Então, foi bem assim, bem rápido até, posso dizer hoje, né? Posso dizer hoje que é rápido porque quando você está sofrendo, um dia é muito. E eu fiquei 3 meses, mais ou menos, para ter a primeira pessoa a falar. Então, eu estava sentindo essas dores, eu estava em processo de mudança, né? Então, a gente carrega caixa, carrega isso, carrega aquilo, abaixa, levanta. Então, eu achava que todas as dores que eu estava sentindo tinha a ver com o que eu estava fazendo no momento, que era mudança. Então, não ligava muito. Chegava no final da noite, eu tomava os medicamentos que eram para dor muscular, né? Tentando dormir. E tinha dias que não tinha posição na cama para dormir. Era uma dor tão doída que nada fazia efeito. E aí foi quando eu fui para a primeira vez no Barrador para uma dor insuportável, que a vontade que eu tinha de jogar pela janela. E fica latejando, né, Rejane? Não, você deita na cama, parece que é pior. Tudo dói. Porque fica latejando. Então, tem uma posição para dormir. Eu falei, nossa, não vou. Era um desespero enorme. Foi quando eu fui a primeira vez parar no Barrador. E aí eu falei, pelo amor de Deus, você tá doendo tudo, cabelo, tudo doía. E aí eu tomei a primeira vez o Dramal, né? Que foi a coisa assim, foi um alívio. Nossa, parece que tudo voltou por normal, né? Que é muito forte. Eu sei que é uma morfina muito forte, no qual aquilo me deu um alívio, porque eu já estava uns 2 ou 3 meses sentindo aquilo, e estava só piorando, né? E aí eu fui a primeira vez, depois disso uma segunda vez, aí foi quando o meu marido falou, vou chamar um osteopata, que ele é muito bom nesse negócio de massagem, de esticar daqui e dali, e de repente vai aliviar a sua dor. Aí eu falei, ótimo, vamos lá. E aí chamamos, ele veio em casa até, porque eu não tinha condições nem de sair de casa. E aí as coisas que eu tinha para fazer foi piorando, foi acumulando. Então, quando eu pegava para fazer, era quando dava um leve alívio que eu ia fazendo. Resumindo, ele falou, olha, eu acho que você está com fibromialgia. Até então, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Nem na televisão, nem em nada. Eu tinha ouvido falar nisso. Aí eu, fibromialgia, isso é o quê? Tem cura? Morre com isso? O que é isso? Você, olha, diz que não tem cura, né? Então é melhor você procurar um reumatologista ou um neurologista. E aí não tem cura? Quer dizer que eu vou ter que viver a vida inteira com dor? Aí eu falei assim, não, tem uns paliativos, tem algo que você pode fazer para driblar a dor, tem medicamentos que auxiliam no tratamento, você pode fazer um exercício físico. Eu fui falando, né? E eu sempre fiz exercício físico. Nessa época eu não estava fazendo por conta da minha tribular. Aí, resumindo e concluindo, fui em todos os médicos possíveis e imaginários, todos. E neurologista, e fiz sonoterapia para ver se eu tinha, para descartar. A saga. E aí entra a saga. Aí, como é que fala? Tomografia, tudo que imaginarem, né? Para descartar, né? Porque tem que descartar, né? As outras coisas. Assim que eu fui no primeiro médico, neurologista, ele já me deu os remédios antidepressivos para me auxiliar até descobrir que não ia atrapalhar. Foi feito isso e eu começa sempre com Rivotril, né? Para dar um soninho, para você tentar dormir. E essas coisas foram crescendo cada vez mais. Cada vez que eu ia num médico novo, era mais medicamentos e mais medicamentos. Nada de cessar a dor, né? Pode dizer que eu tinha dias que eu tinha menos dor, entendeu? Mas não tinha nenhum dia que eu não tinha dor. Era só menos. A gente fica feliz quando alivia só.
Se aliviar um pouquinho, a gente já tá feliz. Gente, parece que acostuma com a dor, né? E acostuma. Consegue viver com a dor, assim. Parece que é normal aquilo. E o que eu acho que é pior, que a Regiane vai falar sobre isso, para ela, né? Que para mim não foi tanto, porque eu já tinha outras coisas crônicas, é que quando o médico ou alguém fala para você assim, é crônico, isso não tem cura. Parece que é pior para aquela pessoa que já está emocionalmente abalada. Exato. Né? E aí parece que cai uma bomba na sua cabeça para você digerir aquilo. Então, assim, como eu já tinha outras coisas crônicas, eu falei assim, tá, mais uma coisa crônica para eu conviver. Né? Então, eu queria perguntar da Mar. Você terminou, Regiane? Eu só falar resumidamente. Então, tá. O processo foi esse: é descobrir paliativos e não tinha solução alguma, né? E você acostuma assim com a dor, porque a dor máxima é tão insuportável que a dor mínima é suportável. Então você, tô bem, tô com dor, mas pô, se você apertar dói, se você não apertar não dói, então tá ótimo. Então isso é o pior, né? Mas aí, de certa forma, você se acostuma. E o mais interessante que eu vou dizer para vocês agora, até peço desculpa, Martinha, porque eu vou até um pouco de encontro ao que você falou, Martinha, por conta da minha experiência, não que você esteja errada, não, é por conta da minha experiência. Assim, eu fiquei um pouco com raiva de médicos, né? Fiquei com muita raiva de médicos. Eu olhava e falava, médico, né? Eu tinha, sabe? Por quê? Porque eu achava que nenhum deles estava dando atenção à vida, ou deveria cura, porque se né, até câncer consegue curar com um monte de outras coisas, porque que uma fibromialgia não tem cura, né? E foi quando eu comecei a fazer uma pesquisa na internet sobre fibromialgia. Né? E eu acho que isso que eu devo falar, porque isso que é o mais importante. Comecei a pesquisar, não tem cura, não tem cura, remédio isso, remédio aquilo. E foi quando eu achei o Dr. Laí Ribeiro falando especificadamente de todas as doenças autoimunes, inclusive a fibromialgia. E aí, quando ele falou de 3 coisas que nenhum médico tinha feito até então, eu falei, poxa, então eu estou num caminho onde até então ninguém falou. Nenhum médico já estudam e trabalham falado até então. Que era justamente como estavam nossas taxas, as minhas taxas na época, que era a minha D3, o meu magnésio, que para você também fazer, para saber se você tem uma toxina, tem que fazer um exame do fio do cabelo, então são coisas assim que nenhum médico pede. Então são uns exames de como está o seu corpo, independente da doença que você tem, que nunca ninguém tinha pensado nisso, falado nisso. Falei, bom, é um caminho que eu nunca percorri, vou começar a observar. E aí ele falou uma coisa que eu acho muito importante, que eu acho que é tão importante e tão simples. Os médicos não vinham minhas taxas como eu estava, dessas vitaminas básicas que nós precisamos para ter uma vida saudável, né? E ele falou que a glândula pineal da pessoa que tem depressão e fibromialgia, a glândula não está funcionando. Ela não libera endorfina, dopamina, serotonina, melatonina, você não dorme direito, você não tem alegria de viver, você não tem a satisfação nas coisas, só tem... Então, como ela não está funcionando, ela tá como se fosse parada, assim, ela dá uns picozinhos e soltos de vez em quando, mas ela está praticamente sem funcionar, dá o quadro da fibromialgia e da depressão. Então, é só você se suplementar de começo de forma sintética, para o seu corpo, que seu corpo sabe para que serve, então ele vai diretamente na onde ele precisa, que era com 5-HTP, com triptofano, você suplementa disso, a sua glândula começa, eu preciso disso, ela começa a funcionar, e com isso diminui, ele não falou que cura, ele diminui por completo a dor. Aí eu falei, diminuir por completo a dor para mim já é uma cura, né? Aí, ponto. E aí eu fui começar a procurar ver mais sobre isso. Eu vi que minhas taxas de D3 realmente eram baixíssimas. Eu não tinha praticamente nada de suplemento, que suplementasse meu corpo para eu ter uma vida saudável. Então, Regiane, mas é exatamente isso. Então, assim, por exemplo, já o meu médico me pediu para ver as taxas, tá? Então, assim, realmente você pode ter, né, não tido a sorte, né, de cair em algum lugar que falasse isso. Mas também a gente vê, sim, essa questão de que
Não existe. Quando você vai em especialista, dificilmente ele vai esmiuçar cada parte. Então, realmente, é porque a gente, como paciente também, a gente sempre realmente procura que especialista, um médico manda para o outro e tal. Mas a gente, eu falei isso na live de endometriose, quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a perceber um pouco melhor. E aí, a Marta que vai dizer sobre isso, e a Rita, né, tem pergunta, mas, por exemplo, geralmente quem está com fibromialgia já acaba tendo um histórico depressivo antes. Mas eu então, uma coisa vai puxar a outra. Mas uma coisa sempre vai puxar a outra. Dificilmente a pessoa vai ter uma fibromialgia do nada. Começou a doer e tive fibromialgia. Então, e como é um fator emocional, você mesmo disse, estava em mudança, estava com um monte de coisa e tal. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E aquela questão de suplementação, a gente vai falar daqui a pouco. Deixa eu falar rapidinho e vou chamar a Marta para complementar. Aqui é esse. Vou complementar rapidinho o que a Regiane pra falou. Ajudar quem está aqui, né? A gente tem que ajudar quem está aqui, né? Pois é. A Marta, ela é minha médica, né? E ela pede todos os exames, assim. Eu descobri que eu tenho aquela doença de Hashimoto, da tireoide, por causa de um exame que ela me pediu. Eu não tenho a doença ativa, mas eu tenho ela lá, descansadinha, quietinha, graças a Deus, mas eu tenho que fazer o acompanhamento. Eu fiz a ultrassonografia da garganta para ver e tal, como é que estava, se tinha nódulos, e ela pede. Mas essa questão, Regiane, do fio do cabelo, é um exame que os médicos ortomoleculares e os nutricionistas ortomoleculares pedem. Então, a medicina ortomolecular é como se fosse a medicina homeopática, entendeu? Tem os médicos ortomoleculares, os médicos homeopatas. Então, é um exame específico que esses médicos que se especializaram nessa especialidade pedem. E, realmente, esse exame, ele traz todas as deficiências que a gente tem de vitaminas, minerais, óleo, os elementos. Então, é um exame bem específico que, realmente, ele vai dizer todas as taxas. Mas, como a Renata falou, de repente você não deu sorte de pegar, não que fosse pedir o teste do cabelo, porque o teste do cabelo, do fio do cabelo, é específico uma demais. Especialidade. Né? São os médicos ortomoleculares, que o Dr. Laí Ribeiro é um médico ortomolecular. Então, você não teve médicos que pedissem, mas realmente eles pedem para ver. Potássio, magnésio. Esses dias a gente saiu com a Marta, ela toma magnésio aí. Como assim? Ela toma que é bom. E foi distribuindo magnésio pra gente tomar. Martinha então, sendo Martinha. Martinha sendo Martinha. Então, assim, realmente, a suplementação, taxas baixas de vitaminas, minerais, ela traz um desalinhamento no nosso organismo e afeta todas as áreas, porque se o nosso organismo não está funcionando bem, ele vai ter problemas em várias coisas, e uma coisa vai desencadeando a outra, né? Então, realmente, a gente precisa de um acompanhamento específico mesmo. E eu queria que a Martinha falasse sobre isso e falasse sobre uma outra coisa também que começou a me gerar dúvida, né? Eu tenho artrite reumatoide, adquirida do chikungunya, né? Então, eu tenho essas dores no corpo todo. Há 2 semanas eu venho sentindo muitas dores no meu corpo. Achei até que eu tivesse pego chikungunya de novo. E eu queria saber se existe correlação entre a artrite, se o diagnóstico ele pode ser confundido, se tem alguma coisa ali específica que a gente pode descartar uma e falar que é a outra, porque agora conversando com as meninas eu já fiquei aqui pensando, será que é da artrite as dores ou pode ser a fibromialgia? Porque eu já tive há muitos anos atrás um diagnóstico de fibromialgia. Inclusive tomei ansiolítico e, assim, de verdade, em vez de me fazer bem, me fez mais mal ainda, eu não fiquei bem. Os remédios que
prescreveram, mas isso tem muitos anos atrás. Eu também sentia muitas dores, fiquei mal, fiquei depressiva na época das dores, eu tive associada à depressão, então acho que por isso que o médico passou os ansiolíticos. Depois melhorou. Então, agora eu queria saber, até porque eu acredito que algumas pessoas que também estão assistindo podem, né, confundir, né, e saber de você, Martinha. Então, vamos lá. Eu quero que vocês entendam uma coisa importantíssima. A medicina tem várias especialidades, né? Especializações. Reumatologia, escutem bem. Reumatologia é a mais difícil de todas as especialidades. Mais difícil porque, para mim, como eu explico para os pacientes no consultório, é ficção científica. É arquivo X. Por quê? Vou explicar para vocês. As doenças autoimunes, elas às vezes não se expressam nos exames de laboratório de maneira rápida. E demora. E por isso que o paciente fica indo no reumatologista e vai falando. Uns que falam, porque tem médicos que não falam, nem te olham, né? Ficam só no papel. E aí, eles, não, está tudo bem, volta daqui a 3 meses. A pessoa sai, pasma do consultório. Mas é porque não deu tempo da doença se expressar. E por isso começa o desfile de pacientes em vários reumatologistas, porque eles não falaram o que o paciente queria ouvir. Então, vamos lá. Aí eu vou falar para vocês com todo respeito como médica. Agora não estou mais desse lado de lá. Aí eu vou falar agora como se estiver no meu consultório. Eu falo para os pacientes, não deixem de ir no reumatologista. Mesmo que diga que está tudo bem. Há doenças, qualquer doença, não tanto o lúpus, porque o lúpus tem vários critérios, 9 critérios maiores, tem critérios menores, que você faz um diagnóstico, consegue ser mais fácil o diagnóstico. Não digo que seja fácil, ele é mais teórico, então você consegue decifrar melhor. Mas as colagenoses, as doenças autoimunes, elas são muitas. Temos lúpus, síndrome de Sjögren, artrite reumatoide, fibromialgia, outras colagenoses, espondilite anquilosante, que dá mais nos homens. Então, assim, tem uma gama imensa de doenças do colágeno. E que chamamos de colagenose, né? Aí o que acontece? O paciente desanima, porque está indo, tomando remédio, fazendo tudo que o médico fala e não melhora. Olha a tristeza, a depressão, a ansiedade que dá, a decepção de você falar, puxa, mas eu faço tudo que o médico fala e eu não melhoro, eu pioro, eu estou piorando. E o paciente entra no funil do desespero, de começar a procurar um monte de questões alternativas e não faz o diagnóstico, não trata de maneira adequada. Então eu falo, olha só, vá em um bom médico especialista, pelo menos eu sempre faço transferência para pacientes médicos meus de confiança. Eu já tenho cada especialidade, um médico que eu amo, que eu sei que vai revirar o paciente, meu paciente no samurai. Até porque eu reviro e eu peço todos os exames. Quando eu já falo, não, agora você vai para outro especialista, é porque eu já adiantei bastante coisa. Mas não é fácil, gente, olha só. Se eu tivesse que ponderar aqui, qual é o diagnóstico mais fácil para fazer? Todos menos reumatologia. E a fibromialgia, como uma doença que não tem um exame específico definido, faz com que fica mais difícil o diagnóstico. Então, quais são os sintomas? São 18 pontos dolorosos com sensibilidade aumentada. O médico fica atrás de você, apertando ponto por 18 pontos. Mas se não está nos 18, você só tem 4. Fecha o diagnóstico de fibromialgia? Não fecha. Então, entenda nisso. Altera o sono, altera o hábito intestinal, depressão, ansiedade, dor por mais de 3 meses, fica muito tempo com dor. Então, gente, não é fácil de fazer o diagnóstico. Ou seja, Regiane, a gente não pode ter raiva de reumatologista. Não. Agora eu fiquei até com pena deles. Que, sinceramente, é muito difícil. É muito difícil. Quando você não tem o resultado, você fica com uma raiva. E o processo... com raiva do mundo, você fica com raiva de tudo. O meu caso, eu fui no fundo do poço, eu não via mais sentido para a vida. É por causa da situação que a gente está vivendo, né? Não especificamente pelo que a gente passou. Mas eu queria te perguntar, quando você fala fundo do poço, foi o quê?
Fala isso, porque a gente tem que ir na ferida dessa doença. Eu quero que você explane tudo o que você sentia. Lembre-se daquele momento que eu sei que você já apagou da sua vida, mas lembre-se assim, como moral hoje, agora, para as pessoas que estão lá assistindo a gente sofrendo, você vai trazer tudo como você sofria naquela época. Fala com a gente aí. Então, eu por praticamente 3 vezes eu tentei suicídio. Por que eu tentei suicídio? Hoje, com a minha cabeça de hoje, né? Mas eu vou lembrar com a cabeça de antes. Tinha muitas dores, isso já era um ponto. Mas as dores não me incomodavam mais tanto quanto a tristeza que eu sentia. E toda pessoa que chegava perto de mim, que gostava de mim, que queria minha recuperação, falava, eu vou orar por você. Quando alguém falava que ia orar por mim, mais raiva eu sentia. Porque eu achava, pô, será que Deus tem que ouvir a pessoa que está orando por mim e não vai me ouvir? Então, tudo eu via de maneira contrária, sabe? Nada fazia para mim. Porque se eu orava, eu pedia para Deus, por que Deus vai precisar ouvir a outra pessoa, entendeu? Então, tudo era motivo para eu me fechar mais e sentir mais dor, e sentir mais depressiva. E me doía ver minhas filhas, uma delas está aqui agora nesse momento, que é a Carol, né? Elas acompanharam todo o processo de tristeza que eu vivia. Uma das coisas foi isso, eu fui num casamento, mas a dor era tão grande que eu estava com a cara horrível no casamento. Parecia que era um monstro, minha cara transformava com a dor, né? Que a gente fica transformado. E essa dor, angústia, sofrimento, não ter cura, não ter solução, tudo isso, eu falei, para que eu vou viver? Eu estou trazendo uma angústia para minhas filhas. Elas não precisam passar por isso. Se eu morrer, vai facilitar a vida delas. Elas não precisam me ver sofrendo, né? Eu não saía do quarto há meses. Eu cheguei a ficar no quarto uma vez, acho que com 3 meses seguidos, eu tomava banho, deitava, comia. Meu marido levava sanduíche, eu levava não sei o quê, eu comia, né? Às vezes nem comia, largava pro lado. Tudo era obrigado, tudo era muito doído para mim. Era uma dor que não tem tamanho, não sei explicar, mensurar a dor. Era uma ferida que doía o corpo todo, doía a alma, doía tudo. Então eu falava, nossa, a única solução de refúgio é a morte. Porque na morte eu vou acabar com o sofrimento das filhas do meu marido, eu vou acabar com esse gasto todo financeiro, que era tantos medicamentos, o último então era quase um tiro no estômago, tão caro que era. Pra que se não vai ter cura? Pra que se não vai ter cura? Entendeu? Então, todas as 3 vezes, a segunda nem digo tanto, mas a primeira e a última vez que eu tentei, eu falava, não, hoje eu vou conseguir. A última vez, hoje eu vou conseguir. A primeira vez, quando eu tentei suicídio, eu estava de frente para o espelho com todos os meus na mão, né? Eu nem sei quais eram, porque já estavam muitos ali. E eu tomei tudo de uma vez. E eu falei assim, não quero mais essa vida para mim. E tomei chorando no espelho e eu vi Deus falando comigo, eu não permito. A única coisa que eu lembro é isso, eu não permito. E da última vez é a mesma coisa. E depois disso eu entendi, nossa, se até Deus precisa permitir para eu morrer, o que eu vou fazer? Se nem eu consigo tirar minha própria vida, entendeu? Como o sofrimento é tão grande que Deus falando com você, você não ouve. Tudo que acontece pro seu bem, você pensa que é pro seu mal. Você não enxerga a vida da mesma forma. Então, é uma Rejane que não tem nada a ver comigo hoje. Você conversar comigo, nem eu consigo entender como eu consegui estar naquele estágio de sofrimento, de tudo. E hoje eu te digo, eu estou curada, porque eu não tenho mais dores, né? E eu consegui curar com suplementação, né? Hoje eu sou fã número 1, não sei se eu posso falar aqui que eu sou fã número 1 da Junesse, porque ela só agregou valor à minha vida, porque todos os suplementos dão uma energia, uma satisfação, uma alegria de viver, que eu sempre fui assim antes da dor. Eu sempre fui alegre, eu sempre fui referência de sorrisos, de alegria na minha família, os meus amigos. Eu tenho amigos de infância que me seguem até hoje, que me acompanham. Então, eu percebi que o meu caso de fibromialgia, não sei se saiu de todos, curou com suplemento. Eu não sinto dor nenhuma hoje. Nenhuma. Eu durmo à noite. A primeira vez que eu dormi, que foi quando eu comecei a fazer o tratamento de suplementação, a primeira vez que eu dormi a noite inteira, eu falei para a minha filha mais nova assim, nossa, como é maravilhoso dormir. Você não tem gente, porque a dor acorda a gente. E aí a minha filha, surreal. Minha filha brincando. Você acorda de madrugada com o troço latejando. Mas eu voltar a dormir. Hoje, deu sono, eu amo, porque eu dou tanto valor ao sono.
É até bom, né, Regiane, você falar isso, porque as pessoas vão estar aqui falando assim, gente, por que elas estão rindo assim, então, né? E aí eu vou... Não, deixa eu só ilustrar deixa eu aqui, perguntar Ritinha. rapidinho como é que começou a suplementação, porque você estava tomando muitos remédios controlados, remédios para dormir, o remédio para o tratamento. E quando que foi essa questão de mudar, assim, do basta e que você começou a se suplementar e que você viu a diferença? Então, só para ilustrar, é rapidinho, porque tem uma pessoa que comentou aqui, que eu acho que é a Jaciana, que é até uma convidada minha, ela colocou assim, ó, por conta da depressão veio a fibromialgia. E até eu chegar aqui era fibromialgia, eu passava por médicos ortopedistas, reumatologistas, e por conta de tanta medicação passei a ser diabética. Então a gente vai ilustrar o que a gente vai falar agora, que é justamente essa questão. Gente, eu fui parar em um hospital, que eu tomava o vidro inteiro de Novalgina, que eu não sabia o que era. Fui parar no hospital com a pressão a quase 0. É isso, entende? Então, aí eu acho que a gente pode entrar realmente nessa questão da suplementação, que foi a minha salvação também. O meu pai exatamente foi o basta. Falei, bom, se não tem cura, se não tem solução, se eu vou ter que conviver com a dor, então eu vou conviver com a dor sem tomar esses medicamentos. Porque os medicamentos não me trazendo nada de bom. Tá só não resolvia. Me piora meu quadro. E eu falei, eu tava indo pro meu psiquiatra, que na época estava sendo tratado com psiquiatra, chorando de casa até lá. Foi quando eu dei meia volta, eu falei, olha só, tô te ligando dizendo que eu não vou mais aí chorando aos prontos, que eu não deveria estar dirigindo sozinha, que um dos medicamentos que eu tomava perdia como é que fala? A parte cognitiva. Reflexo. Voltei para casa. Nunca mais eu vou tomar para fibromialgia, para depressão. E aí o médico, pelo amor de Deus, você tem que desmamar, não pode, é o efeito colateral desse remédio, se você parar de uma hora para outra, é muito pior as consequências. Pessoal, olha só, eu sou responsável pela minha vida, não tô falando para ninguém fazer isso, gente. Tô falando que foi a minha história, tá? Porque cada um sabe aonde o calo aperta. Eu tô responsável por mim. O médico me orientou que eu não poderia ter feito, mas eu fiz. Eu fui revoltada na época. Eu falei, eu não vou tomar mais nenhum tipo de medicamento. E acabou por aqui. Quando eu descobri, né, essa alternativa, que era o suplemento. E eu falei, bom, se é para conviver com a dor, vou conviver com a dor e vamos ver o que o suplemento me traz de benefício. E o doutor Léo Ribeiro falou que durante 30 ou 3 meses, eu não iria ter respostas positivas pelo fato da minha intoxicação, que eu estava toda intoxicada com os medicamentos e inflamada com a dor. Então, provavelmente eu iria tomar 1, 2, 3 meses de suplementos e não ia ter resposta nenhuma. Talvez um pouco de melhor em alguma das situações, mas não. E foi como comecei a fazer. Eu tomei vários chás durante o dia, né? Chá de alecrim, chá de salsinha, chá de orégano. São os 3 principais chás que me desinflamou. Comecei a tomar o 5-HTP. Comecei a entender que a glutamina é vida. Hoje eu sou, nossa, glutamina. Inclusive, eu estou um pouco gripada, porque eu fiquei 2 semanas sem tomar glutamina, porque eu só tinha 3 potinhos. E eu tô segurando para feira, porque vai ser pedido. Immune é vida. Na minha época não tinha Immune. Se tivesse. É vida. E aí eu falei, caramba, eu vou ter que abrir mais um pote de Immune, porque eu não sei viver mais sem. Então, eu entendi perfeitamente o que estava acontecendo comigo no meu corpo quando eu passei a me suplementar. Então, quando eu dormi, uma semana depois que eu comecei a desintoxicar e tomar os suplementos, quando eu dormi a noite inteira, eu falei, cara, eu tô no processo de cura. Porque só em dormir já é uma cura para mim. Se a dor não passar, eu já tô dormindo, já tô no lucro. E o dormir já era um sinal de cura mesmo, que é o corpo se restabelecendo, se restaurando. O sono é o principal indutor, né, da melatonina. E o que mais que você usa, o Regiane? Que você usou, né, e você continuou? Então, você usou nessa época aí? No começo eu só usei os chás. E eu tinha dificuldade, como eu te falei que eu não estava indo a médico, eu tinha dificuldade de ter uma receita médica para alguma coisa. Eu achava que tudo era com receita médica. Então, não, mas dos suplementos que a gente conhece hoje, o que você usa e que te ajuda? Então, no começo foi só chás e 5-HTP. Aí depois comecei a tomar D3, ômega 3, magnésio, B12, principalmente B12, né? E aí hoje eu tenho tudo na Junesse. Então hoje eu tomo Reserve. Agora que eu comecei a tomar o Vidacel. Vidacel é perfeito.
Perfeito. Então, Mas a Marta falou que essas doenças são alguma coisa colagenosas. Como é que fala aí, Marta? Explica pra gente aí. O que você falou aí? Não tem a ver com colágeno, é porque o nome é colagenose, tá? Do grupo de todas tá? É uma descrição que fizeram. Tá. Mas o colágeno... Mas você acha, Marta, que ajuda? Quando eu falei com a Rejane, que eu não via a Rejane há muitos anos, eu não sabia desse histórico dela, e como eu não falava com ela há muito tempo, e eu queria apresentar a Dinete para ela, e eu falei assim, meu Deus, o que eu vou falar com a Rejane, né? Aí eu falei assim, Rejane, você costuma se suplementar? Aí a resposta dela, sou a louca da suplementação. Depois dessa, né? A gente entende. Quando eu apresentei para ela os produtos, que eu falei, a gente tem um produto com glutamina japonesa. Ela, o quê? Eu tô procurando glutamina japonesa e eu não encontro. É super difícil. Porque para mim foi Reserve Vidacel e foi o suplemento à base de colágeno. Que deu, na verdade, me deu um up sinceramente, 4 dias eu levantei e fui para academia, que era a receita do médico, né? Eu ia para academia. E a partir daí, eu nunca mais deixei de usar. E todas as vezes que eu deixo de usar, eu sinto o corpo voltar. Ele começa a dar sinais de que vai parar de funcionar de novo, entende? Então, agora mesmo, essa semana passada, uns 15 dias, eu falei com a Ritinha. Falei, Ritinha, eu tô com medo porque eu tô sentindo umas dores pontuais no corpo de ser dor de fibromialgia. Abri a caixa de resveratrol, né? E comecei de novo a usar, entende? Então, assim, a gente sabe. Na verdade, hoje, a gente tem esse conhecimento e sabe o que é bom, o que é bom pra gente, tá? E aí, a gente precisa, isso que eu tô falando, quanto mais pessoas souberem disso, igual essa amiga que tá aqui falou disso, que toma tudo quanto é remédio e tal, e vai um monte de médico, e fica tomando só remédio e não se suplementa, não olha para o próprio corpo, né, nesse sentido. Suplementação, exercício físico. Sim, se você precisar perder um peso, você precisa perder o peso, porque você está, de qualquer forma, ali colocando peso em cima das suas articulações que já estão com problema. Inflamadas. Né? Então, assim, se a gente for pensar num todo, né, a gente precisa começar a se olhar um pouco mais para poder a coisa melhorar. E isso passa pela alimentação, né? Pelo que a gente come. Por isso que a Rita está aqui, ela é uma nutricionista, e a Martinha está aqui também por conta disso. Para poder ajudar a gente nessa parte técnica. Falar sobre a gente tem 3 minutos. Ai, sério? Gente, passou muito rápido. Passou. Rapidinho sobre o Reserve. O que é o Reserve, para quem não sabe? Reserve é o resveratrol, quem não conhece, quem puder escrever aí, resveratrol, pesquisa na internet, para vocês entenderem o que é essa substância, né? Os médicos ortomoleculares prescrevem isso muito, porque é o antioxidante mais estudado no mundo. E o que ele faz na fibromialgia? Ele ajuda na desinflamação, ele é ótimo para a questão inflamatória. Então, ele vai agir em prevenção de várias doenças, né? E vai ajudar muito nesse processo, tanto da endometriose, quanto da fibromialgia, da artrose, problemas as autoimunes todas, né? As autoimunes todas também, né? Porque se o nome é autoimune, já dá aquela levantada também na imunidade, né, Martinha? Ele é um antioxidante que vai combater radicais livres e vai agir nessa parte inflamatória. O Vidacel, que a Renata falou, ele é um blend de arroz rico em espirulina, porque ele é cultivado num solo muito rico em espirulina, e ele vai agir lá na mitocôndria da nossa célula, que é a parte respiratória da nossa célula. Então, ele vai dar energia para a nossa célula, por isso que a gente fica com mais disposição, consegue levantar da cama, né? Consegue ter disposição para a gente fazer as coisas do dia a dia. A glutamina também é um produto incrível que vai dar energia, vai aumentar a nossa imunidade. O M1, ele é um produto que foi lançado na pandemia justamente para aumentar a nossa imunidade. Então, é um processo, né?
inflamatório, aonde a nossa imunidade está baixa. Vou complementar um negocinho que eu acho interessante, porque antes de eu conhecer a Junesse, eu já usava glutamina, por conta do médico que passou, agora eu estou no nutrologista. E a glutamina, ela faz com que todas as outras vitaminas que você consome tenham absorção. Ela faz uma limpeza e um fortalecimento do intestino. Então, ela é assim, ela é que abre os caminhos de todas as vitaminas terem absorção. E o mais interessante do imune para outra glutamina que eu tomava antes, o diferencial. Por que você trocou? Você está trabalhando na Junesse? Não. Eu entrei na Junesse por conta dele. Né? Por que eu entrei? Porque não é só a vitamina. Ela já tem tudo que você precisa para você começar o dia bem, levantando sua imunidade. Então, se você comparar a que eu tô falando, que era 130, com o imune, que é 153, mas todas as outras vitaminas que eu precisava, que não tinha nos outros, que não tem no mercado, igual, para poder começar o dia um shot de imunidade, uma levantada na saúde assim que você acorda e toma. Entendeu? Então, realmente... E é um produto que já tem tudo junto, né? Você não precisa ficar comprando zinco, compra zinco no lugar, compra magnésio, né? Manganês. Limão, romã. E o colágeno, que ele vai agir nas articulações. Então, se são... É uma doença que dói as articulações, né? O colágeno vai contribuir, fora que o nosso colágeno, o NAR, ele é rico em vitaminas, minerais, então ele também vai repor vitaminas e minerais que com a doença provavelmente a gente está com deficiência também. E as fibras que tem no Naara, que vai melhorar o nosso intestino para aumentar a absorção. Gente, vai cair. Vocês querem que a gente volte para encerrar? Ou a gente encerra agora mesmo? Encerra, porque aí temos o segundo motivo para falar na próxima semana. Tá? Aí, Martinha, quer falar mais alguma coisa? Considerações finais? Vamos fazer uma foto linda antes. Uma foto linda antes. Foi? Foi. Considerações finais. Não é pelo fato de falar que não tem cura, que não tem caminho. Você pode ressignificar sua vida. Claro que a gente faz. Ressignifique. Você dá valor à sua vida e ao seu sofrimento de outra maneira. Não é porque não tem cura que você não tem caminhos a ser seguidos e trilhados. Tem sempre um caminho. Então, não deixe que... Porque o que aconteceu? Você se fechou. Você ficou sozinha no sofrimento. Quando as pessoas falavam, vou orar por você, não era por falar, tadinha, você está acabada aí sozinha. Não, a oração é a mais poderosa ferramenta que existe no mundo, coletiva, cientificamente estudada, que cura à distância, mesmo a pessoa no CTI não orando. Eu fico arrepiada. Eu fico arrepiada porque o poder da oração, ele é tremendo. E quando a pessoa te estava dando essa oração, era o melhor dos presentes que ela podia te dar. Porque senão não podia falar, eu sinto o que você está sentindo. Impossível, isso não pode ser falado. Porque você estava sofrendo, só que você se fechou. Aí tem os dois tipos de pacientes que eu falo. Aquele que se fecha, sofre sozinho, acaba o mundo sozinho. E aquele que consegue se comunicar e falar, preciso de ajuda. Você não está me entendendo, mas me ajuda. É o acolhimento da família. Por quê? A fibromialgia, quando vocês abrem na internet e procura, ela tem preconceito. Ah, você tem fibromialgia, é uma doença com estigma. É frescura. Antigamente se reconhecia como uma doença da frescura. Então, quando as pessoas vão ler isso, não vão dar importância. Que isso não é frescura nenhuma, não é você que está sentindo, é o paciente, a pessoa que sente a dor e o sofrimento. Então, por isso estamos aqui. Vamos dar mais valor à dor, ressignifique sua dor, vá nos especialistas apropriados, peça também informações a seu médico para que te referencie para um profissional especialista na doença. Existem reumatologistas especialistas em lúpus, especialistas em fibromialgia. Procure a internet, te dá toda a informação. O bam da cocada preta da fibromialgia. Pá, coloca no Google que aparece, pela sua área onde você mora. Então, pelo amor de Deus, procure informação, comunique-se, não fique sozinho, não sofra sozinha. Eu tenho certeza que a Regiane, que estava antes, não tem 1% da Regiane que hoje.
hoje, Claro. mas que passou por tudo isso para hoje estar aqui e dar testemunho de que sempre temos um caminho. Não tem cura, é só uma vírgula, porque você ressignificou e hoje é outra pessoa. É essa que tem que ser nossa missão, multiplicar, duplicar essa informação, encorajar a todas as pessoas que não precisam sofrer sozinhas e que temos caminhos e estratégias terapêuticas, sim, para tratar. Juntas somos mais fortes, né, gente? A gente tem que procurar ajuda sim. Aham. Ó, Ei, Ai, delícia, passou muito rápido, né, gente? muito. Que live rápida. beijinho. Isso. E agora vou desligar aqui, vou salvar, vou compartilhar imediatamente, tá? E vou marcar vocês para poder vocês replicarem. Vou depois salvar para jogar para o YouTube. Já tem até, eu estou aqui olhando aqui meu computador por isso, porque tem pessoas me Quem quiser perguntando se ia mais ficar live gravada. sobre isso, é só falar que a gente continua Exatamente. o assunto. Não, e já convidar, né? Que da semana que vem vai falar justamente de artrite, artrose, essas coisas. Então, de repente, a gente acaba até voltando em alguns assuntos aqui, né? Que eu acho que eles permeiam a mesma coisa e a gente acaba voltando em todos eles, né? Então, quarta-feira a gente vai falar sobre colágeno. A gente fala pelo Zoom, mas eu tô querendo trazer para o Instagram. Então, de repente, porque o colágeno a gente vai falar sobre fibromialgia. Todos os tipos, né? Artrite, artrose. Os tipos todos de colágeno para ajudar a todas essas pessoas. Então, beleza. Então, o convite para quarta tá de pé. Isso. Isso aí. O de quarta e o de segunda, que já está tudo certo também. Então, estamos aqui, sempre. No Instagram. Ó, beijo grande. Martinha já até caiu. Gente, beijo grande. Saber de alguma coisa mais específica, coloca lá no comentário que a gente fala aqui para vocês. E para quem está entrando aqui agora, vai ficar gravado. Eu já coloquei que vai ficar gravado, vai ter no nosso Instagram. E eu vou ter link de YouTube para quem convidou vocês. Eles podem passar pelo WhatsApp para vocês podem assistir tranquilamente, tá? E a gente está por aqui para o que precisar, para a dúvida que quiser, né, tirar, saber do que a gente falou, do que a gente suplementou, porque realmente é vida, não é isso, Ritinha? É mesmo. Então, bora. Passa muito rápido. Semana que vem, quarta-feira tem mais live. Segunda-feira a gente está aqui de novo, tá? Isso aí. Beijo, beijo. Tchau. Beijo. Tchau.